Olá, gente amiga, muito bom dia! Estamos de volta para o nosso debate nesta terça-feira, 3 de dezembro. Somos uma só família, somos Melodia. Rádio é Melodia, rádio é Melodia. Melodia Conquista, você pode ouvir na frequência 87,9 FM, mas tudo está mudando, né? Tudo agora é a partir de aplicativos e com a Melodia não é diferente, né? Então você pode baixar o aplicativo da Melodia, vai na sua loja aí de aplicativos do celular, coloque Melodia Conquista. A vantagem é que você vai ouvir a rádio sem chiado, né? Com excelente qualidade, sem interferências, enfim, e a rádio vai estar no seu bolso, né? Isso é interessante, né? Mas você também pode ter outros canais que você pode ouvir a Melodia através. Coloque lá Melodia Conquista, por exemplo, no Google você vai achar uma gama de links que reproduzem a Melodia. Inclusive, para aqueles que têm Alexa, a Melodia também na Alexa. Pois é. Coloque assim, reproduzir Melodia Conquista, pronto, a gente já aparece lá tocando no seu dispositivo, tá bom? www.melodiaconquista.com.br é o nosso site, você também pode acessar e ver o conteúdo da Melodia, além das nossas redes sociais, o @Melodia Conquista, Facebook, YouTube, enfim, Instagram, fique à vontade. Na manhã desta terça-feira estou recebendo o pastor José Carlos, Igreja Cantinho de Oração. Bom dia, pastor Zé. Bom dia, pastor Gilael, pastor Silvio, pastor Zé Barbosa. Como sempre, é um grande prazer poder estar aqui contribuindo, né, com o conhecimento, aquilo que o Senhor nos deu e aquilo que nós adquirimos também ao longo dos anos, com experiência, para transmitir a você, ouvinte, que está aí, sempre assíduo na Rádio Melodia. Continue, porque o assunto hoje é um assunto de suma importância para todos nós, de forma geral. Deus abençoe a todos. Pastor Silvio Rocha também está conosco. Bom dia, pastor Silvio. Bom dia, pastor Gilaelson, pastor José Carlos, pastor José Barbosa. Bom dia também os queridos ouvintes aí, né, desse programa abençoado, que nos acompanha aí pela Melodia, né, pela Rádio Melodia, os que também acompanham pelo Facebook, né, nas redes sociais. Um dia maravilhoso para todos nós, certamente Deus falará ao nosso coração nesta manhã, e você que está aí nos ouvindo, nos acompanhando, prepare seu coração para receber uma palavra de Deus. É tanto José aqui na mesa que eu já ia lhe chamar de José Silvio, mas quase que vai. Pastor José Barbosa, ontem o pastor José Carlos também, o Davideira, esteve com a gente aqui. Tanto José. Tudo bom, pastor Barbosa? Pai seja com todos, Gilaelson, Zé Carlos, Silvio. Aliás, eu estive lá na igreja de Zé Carlos, mandar um abraço para a irmã Persília, lá da Israel de Deus. Estava saindo para o teu aniversário, o carro não funcionou. Liguei para o pastor, não vou pregar também, que o carro não está funcionando. Não vai pregar assim que eu vou te buscar. E nós fomos ali no cantinho de oração, na zona rural lá. Que culto maravilhoso. Viajei no tempo ouvindo e cantando com o pastor hinos edificantes da minha época, que comecei a minha carreira cristã. Ainda recebi uma palavra de encorajamento para reviver a minha fé. Olha só, já pensou? Eu vou lá para abençoar, ainda sai abençoado. Parabéns, pastor. Ali é um cantinho de oração mesmo. Que Deus continue nos abençoando e que o Senhor continue abençoando também os nossos ouvintes. Porque eu tenho recebido algumas comunicações de pessoas que têm sido abençoadas pelo debate Melodia. Que Deus nos abençoe. Muito bem, vamos então iniciar o debate orando? Hoje eu vou pedir ao pastor Barbosa que apresente este momento ao Senhor. Meu Deus e meu Pai, em cuja presença nós estamos para te agradecer pelo dom da vida. Estamos vivos, praticando as boas obras e louvando a Deus também, porque o meu amigo pastor Silvio fez exames e está em boa forma física. Amém. Isso é muito bom, é muito gratificante. Abençoamos os ouvintes, abençoamos a cada família aqui representada e abençoamos as nossas igrejas, em nome de Jesus. Amém. Pesquisa do dia.
Bom, na pesquisa do dia hoje, estamos perguntando assim no site da emissora: é verdade que o pensamento tem poder? Nesta primeira rodada, os debatedores respondem sim ou não. E aí, pastor José Carlos, sim ou não? O pensamento tem poder? Isso é verdade? Muito, muito poder. É. Pastor Silvio? Concordo também, sim. O pastor José Barbosa? Concordo se o pensamento estiver de acordo com Deus. Aí. Para o bem, é claro, né? Uma pequena divergência, tá? E você? É só acessar melodiaconquista.com.br e também responder aí a nossa pergunta, tá bom? Vamos lá, vamos começar aqui. Porque assim, pode ser complicado quando você diz que o pensamento tem poder, porque daí a religião começa a fazer um monte de baboseiras com essa informação, né? Então, se o pensamento tem poder, já tivemos aqui até na cidade pessoas entrando em concessionária e dizendo: é meu esse carro, declarando pensamento positivo, né? E alguns pastores mandavam mesmo, né? Vai lá e declara, e vai lá e comece a pensar positivo, que aí vai acontecer. Quando o senhor fala que o pensamento tem poder, pastor Zé Carlos, em que esfera? Qual é o ponto para a gente entender? Muito bem, irmãos. Tem gente pensando já assim que o pensamento tem poder para levitar, mover objetos, etc. Que aparece aí, né? Nos filmes. Pessoas que usam a telepatia, né? E tem muitas pessoas que acham que isso é possível, né? Eu não discordo não, porque o sobrenatural, já fala, são mistérios, né? Agora, nós acreditamos que os homens foram criados no pensamento de Deus, né? Os animais, as aves, tudo. E ele usou o pensamento para pronunciar, haja, né? Então, a nossa mente, ela que nos locomove de um lado para outro. As atitudes que nós tomamos, antes formamos em nossa mente, né? Você vê que as pessoas que têm problema de paralisia dos seus membros, pessoas paraplégicas, né? E quando se coloca um aparelho, é possível até comunicar com os membros através da mente. O nosso corpo todo é comandado pela mente. O andar, o agir, o olhar, o falar, todos os nossos sentidos são também possível através da mente. Agora, tem um texto, né, que fala sobre o poder da mente. Lá em Provérbios, capítulo 20. Não vou citar todo o texto, mas do 5 ao 19 tem. Mas esse texto aqui, os pensamentos de uma pessoa são como água em poço fundo. Mas quem é inteligente sabe como tirá-los para fora. Por quê? O pensamento é uma parte bastante oculta do homem que nem Satanás consegue alcançar. Somente Deus conhece os nossos pensamentos. E quantos pensamentos não passam na nossa mente durante o dia? São milhares e milhões, talvez, os nossos pensamentos. Alguns bons, alguns ruins. E é por isso que a Bíblia, lá em Colossenses, o texto que depois alguém vai estar citando aí, no capítulo 3, versículo 2 até o 5, vai falar sobre buscar no nosso pensamento as coisas que são de cima. Quando fala de cima, está falando da habitação de Deus, aonde Deus tem o comando e o controle de tudo e de todos. Então, nosso pensamento tem que buscar as coisas de Deus de cima. Eu falo de cima, de repente o japonês está lá de cabeça para baixo, e aqui é o cima dele, né? É o baixo nosso. Então, nosso pensamento tem que estar sempre ligado nas coisas de cima, porque quando nós deixamos que os nossos pensamentos sejam controlados pelo nosso processo carnal e pelo mundo, e até mesmo pelo diabo, né? Ele joga as setas malignas, já esperando que nós aceitemos, né? Aquela seta. Se nós acessarmos ela, nós podemos ter o pensamento controlado pelo diabo, porque ele vai sugestionando através das setas, faz isso, faz aquilo, né?
E ele fala ao nosso pensamento através dessas setas. Mas o sábio, ele está dizendo que ele vai tirar desse poço a coisa boa. Deixa o que é ruim lá para o fundo do poço mesmo. E as coisas boas você traz e você deixa fluir. Seu pensamento, como o pastor Zé Barbosa ele estava falando no início, que se for de acordo com a vontade de Deus, você vai proceder bem, você vai falar bem e você vai agir bem de acordo com o bom pensamento que você tirou desse fundo do poço, que nem fala Provérbios. Em contrapartida também, lá em Romanos capítulo 8, de 6 em diante, diz: se a gente permitir que a natureza humana controle a mente, resulta em morte. Mas permitir que o espírito controle a mente resulta em vida e paz. Então, se você deixar a sua natureza humana controlar os seus pensamentos, isso pode gerar morte. Mas se você der lugar ao Espírito Santo para ele controlar a sua mente, isso vai produzir vida para você, paz, tanto para você como para as pessoas que te cercam. Amém? Agora, pastor Silvio, como é que o senhor fala que o pensamento tem poder? Poder em que esfera? Eu não quero seguir essa ideia da confissão positiva, dessa ideologia. Que você tem que determinar, declarar, e que a palavra rema isso e aquilo. Muitas pessoas se utilizam disso para dizer que tem as coisas, mesmo que elas não estão nas mãos, dizendo assim, não, é a palavra da fé, a palavra... Eu quero dizer que a palavra, ela, antes de sair da nossa boca, ela está na nossa mente, está no nosso coração. Quando o pastor José Carlos falou do poço profundo, e falou que nem Satanás lá pode ir, nós sabemos que só Deus pode ir lá no nosso íntimo. Então, enquanto está aqui dentro de nós, nos pertence. Mas depois que saiu pela boca, então não temos mais poder sobre essa palavra, porque ela não está no nosso íntimo. A palavra de Deus fala que nós devemos ter cuidado com ela, com essa palavra que está dentro de nós, esses pensamentos que estão dentro de nós. Ele pode se materializar, pode vir à tona. Veja bem, o que o filho pródigo disse? Ele disse consigo mesmo. Ele disse lá no seu íntimo. Ele não falou, ele não verbalizou isso. Ele disse: levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Olha, o que esses pensamentos estão trabalhando? Um arrependimento, uma reconciliação, um pedido de perdão. Talvez seja essa a direção que o pastor José Barbosa estava mencionando aí, o poder com as coisas que estão alinhadas com a vontade de Deus. Mas nós não podemos esquecer também que, mesmo que for um pensamento mau, perverso, maligno, eles também têm o poder de destruir a vida das pessoas, de destruir um casamento, um relacionamento, deixar uma pessoa desempregada ou perder o emprego. Enfim, há muita coisa que pode se suscitar mediante esses pensamentos, essas palavras aqui dentro, esse sentimento. Jesus fala do homem rico, não o homem pobre, mas o homem rico que plantou e veio com a abundância. Simplesmente o próprio Deus abençoou. E ele começou a lá dentro dele pensar, o que eu vou fazer? Eu vou destruir esse celeiro. Ele falava consigo mesmo. E ele, não sei se é nessa passagem que Jesus conta que ele arrazoava no seu coração, e ele trabalhava, construir um outro celeiro, e ele dizia no seu coração que ele não precisava de mais nada não, que a vida dele estava segura e tranquila. E o próprio Senhor adverte dizendo que a abundância da vida de um homem, a vida de um homem não consiste na abundância do bem que ele possui. Então o pensamento é uma coisa muito delicada. O Provérbio, capítulo 4, versículo 23, diz que sobre tudo que se deve guarda o coração, porque dele procede a saída da vida. Aqui a palavra coração, essa palavra na Bíblia, ela denota a sede dos sentimentos, dos impulsos do homem.
E segundo Lucas diz em capítulo 6, versículo 45, que a boca fala do que está cheio o coração, que está lá no nosso íntimo, né? Então, por ser o corpo do cristão, o santuário do Espírito Santo, então convém que nós venhamos a guardar os nossos pensamentos. O coração também pode fazer-se aplicação aos pensamentos, ao que está lá no nosso íntimo. O que nós temos em planos, projetos, sonhos, né? Quais são nossas intenções? Porque não é do íntimo que provém todo mal, todo desígnio, toda perversidade, não disse Jesus, gula, disse idolatria, toda aquela lista de pecados que nós vemos ali, né? Inveja, maledicência, enfim. Esse deve ser o cuidado nosso, com os nossos pensamentos, pastor Gilaelson. Muito bem. O pastor Barbosa fez uma ponderação dizendo que o pensamento teria poder se ele estivesse conectado com Deus. Aqui, quando a gente fala poder, essa é a minha preocupação, de especificar que poder é esse, né? Pastor Barbosa. Na verdade, te digo que a palavra de Deus, nós temos um natural. Um natural que é a fé normal. Existe a fé natural, a fé normal, né? A fé normal que faz vir o sobrenatural. A tua parte você tem que fazer. Esse negócio, pensamento positivo, você já está livre do problema. Não. Ninguém cumprimentou Lázaro, pegou na mão de Lázaro antes de sair do túmulo. Lázaro teve que sair do túmulo para não pegar na mão dele. Uma vez eu estava enfermo, um missionário, não vou dizer o nome, gente boa, e orou por mim aí, tá curado? Eu falei, não estou sentindo dor. Não, você tem que receber a cura pela fé. Não, eu estou recebendo pela fé. Então, seja curado, tá curado? Não estou não. Ué. Forçado. Nem pela fé não dá lá. Não estou não. Agora tem gente que você acaba de orar, está curado, estou curado de sai gemendo. Não está curado. Você está sentindo dor, não está curado. Eu não estou falando que o problema físico vai tirar a minha salvação, que o sofrimento físico vai tirar a minha vida com Deus, não. Eu posso estar num leito de dor, mas firme com Jesus. Eu fui diagnosticado com câncer de próstata, né? Aí comecei a fazer um tratamento, e piorando, 6 vezes indo ao banheiro, e não urinava. E sabe o que eu falava na igreja? Olha, estou indo para o andar de cima. Mas não comentava meu problema também, não. Porque toda vez que eu ia comentar meu problema com a minha mulher, já vi, falei, mas a vida está não sei o quê. Se eu comentar que eu já estou descendo, que eu estou subindo para o andar de cima, aí que vai piorar a situação. Mas o tempo foi passando e eu comecei a ficar muito debilitado. Aí um dia eu falei para o meu genro, que era presbítero na igreja, falei assim, olha, hoje você faz tudo. Eu não quero nem empreitar a bênção apostólica, que eu estou passando muito mal. Né? Aí ele pregou sobre fé, cura. Eu estou lá, Senhor, amém. Se for a sua vontade, eu vou ser curado. Né? Ele termina de pregar, em vez de orar pela cura, me manda orar pela cura. Eu estava precisando de receber uma oração impactante. Aí eu falei, meu Deus, a minha situação, Senhor. Mas amém, vou orar. Quando eu peguei o microfone, esqueci que estava doente. Isso já é de Deus. Meu pensamento já não era mais de um doente, era de um homem de Deus orando para pessoas, estavam bastante pessoas na frente, esperando a oração da cura, da libertação e tal. E comecei a orar, repreendi tudo que estava na minha frente, até esqueci de repreender o que estava em mim. E senti muita presença de Deus orando. Terminei de orar, sentei como doente. E não percebi que não estava sentindo dor nenhuma. Não percebi não, meu pensamento ainda estava naquele camarada doente. Só fui perceber que eu não estava sentindo nenhuma dor quando cheguei em casa. Falou, Verinha,
eu acho que eu fui curado, viu? Porque eu orei para ser curado, não orei nem por mim. Depois da oração, nunca mais eu tive problema nenhum. Estou bem. Eu vou fazer, já que eu estou bem, eu vou constatar que eu estou bem. Fui no médico. Cheguei lá no médico, doutor, tá assim, assado. Falei, não, tá não. O senhor tinha que fazer uma cirurgia. Então você vai fazer um novo exame. Quando ele chegou assim, a sua próstata está com uma próstata de garoto. Olha só, Deus é fiel. Sabe o que eu vou fazer? Não, eu admiro a fé de vocês, mas isso aí foi pensamento positivo. Não, está repreendido. Pensamento positivo não, foi Jesus que curou mesmo. Amém. Segundo o pensamento meu, chamado fé em Cristo, protagonizou essas coisas. Então eu entendo que hoje até existem palavras para aumentar a autoestima. Não está errado, não. Tem livro, A psicologia está aí, os coaches estão aí para isso. Né? Eu acredito que uma palavra boa anima a pessoa. Eu acredito. Né? Que eu posso entrar no pensamento do Zé Carlos, olha, rapaz, tenha pensamento positivo, vai dar tudo certo. Isso pode acontecer. Mas nem todo pensamento positivo vai fazer dar certo. Mas a fé, com pensamento positivo na palavra. Qual o pensamento positivo na palavra? A palavra diz também, no mundo tereis aflições. A palavra diz também, pelas suas pisaduras foram curados. Tem gente que tem pensamento tão positivo que não pode ter mais enfermidade. Então eu creio que o pensamento positivo ele vai valer segundo a fé e se Deus quiser ele vai te curar até com 100 anos. Mas no momento que Deus falar assim, olha, pode orar, pode jejuar, pode ter pensamento positivo que eu vou te levar essa noite. Pô, acabou. Amém. Acabou. Então é por aí. Muito bem. 11 horas e 31 minutos, a Bíblia fala sobre pensar nas coisas que são do alto. Que coisas são essas? Como que se faz para dominar o pensamento, para que ele fique pensando nas coisas do alto? Daqui a pouco a gente volta. Vamos ao intervalo, é rapidinho. Estamos apresentando Debate Melodia. Quando você decide doar órgãos, decide salvar vidas. Seja como for, manifeste sua vontade para a sua família. Somente ela pode autorizar a doação. Natal do Coração Mix Mateus. Economize e celebre com amor. Nestas festas, compre com os menores preços no Natal do Coração Mix Mateus. Você ainda ouve rádio de forma antiga, com chiados e interferências? Melodia. É hora de instalar o aplicativo da Melodia. A rádio com a melhor programação e sem interrupções, onde você estiver. Com o app da Melodia, você ouve sua programação preferida com excelente qualidade, de forma simples e sem travamentos. Para baixar é simples. Vá à sua loja de aplicativos e digite Melodia Conquista. Tenha sempre a Melodia no seu bolso a qualquer hora e em qualquer lugar. Melodia Conquista, a rádio que conquistou gerações. A Cortina Cia tem tudo para vestir a sua casa. Cortinas prontas e sob medida, tapetes, persianas, colchões, além de uma variedade de roupa de cama, mesa e banho. Tudo isso com o melhor preço e atendimento da cidade. Na hora de decorar a sua casa, escolha a loja mais completa do interior baiano. Estamos esperando por você. Venha nos visitar. Praça da Bandeira 10, Centro, Vitória da Conquista. Acesse o Instagram da Cortina Cia, @Cortina e Cia VDC. Brasil Atacarejo, todo dia é de fazer economia, mas hoje as ofertas são especiais pra você. Biscoito Wafer Marilã, sabores 80 gramas, 1,59. Café Melita almofado a vácuo, 250 gramas, 10,90. Farinha de trigo do padeiro, 25 quilos, 84,90. Ofertas válidas até 8 de dezembro. Brasil, Brasil Atacarejo, esse é mais barato, esse é nosso.
Sintonize-se na RBG Bolsas, a loja que traz um mundo de acessórios para você, com uma gama impressionante de opções, desde elegantes mochilas até pastas práticas, necessaires, malas versáteis, carteiras sofisticadas e até mesmo bolsas para bebês adoráveis. Temos tudo o que você precisa para complementar seu estilo único. Mas a RBG Bolsas não é apenas sobre acessórios. Podemos tornar seus momentos especiais únicos. Oferecemos personalização que ultrapassa o comum. Criamos produtos personalizados, desde brindes para sua instituição até acessórios que contam a sua história. Ligue no Zap 779-8802-0319 e fale com nossa equipe apaixonada. RBG Bolsas, onde cada peça conta uma história. Venha criar a sua na RBG Bolsas. Voltamos a apresentar Debate Melodia. Estamos de volta, 11 horas e 35 minutos na Melodia. Hoje, o debate falando sobre os pensamentos, né? E aí, será que é verdade que o pensamento tem poder? Bom, todas as nuances deste assunto aqui, nós estamos colocando aqui hoje na mesa. Pastor José Carlos, quando a Bíblia fala em Colossenses 3:2, pensai nas coisas que são de cima, como é que é isso? Que coisas são essas? E como dominar os pensamentos para que a gente pense nas tais coisas que são de cima? Antes de responder isso aí, eu gostaria de fazer uma adenda que o pastor Silvio falou lá sobre Provérbios capítulo 4, versículo 23, né? Então aqui a observação é para tomar cuidado com o que nós pensamos, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Então a vida do ser humano, quando ele tem uma mente sadia, né, ele é direcionado. Tem pessoas que têm debilidade mental. Então constantemente essa pessoa precisa de auxílios familiares e profissionais de saúde. Então pessoas que são débeis mentais, né? Mas a pessoa que tem uma mente sadia, ele é direcionado pela mente em tudo que vai fazer, né? O débil mental, ele procede de uma forma em desacordo com tudo que é da sua mente. Ele procede de acordo com o que ele vai vendo, ele vai fazendo, né? E é por isso que muitas vezes mata, se suicida, faz um monte de coisa se não tiver aos cuidados de parentes e amigos. O pastor Zé Barbosa, ele falou sobre a cura. Eu creio muito no que a Bíblia fala sobre a cura. Eu creio que ainda podemos colocar as mãos sobre os enfermos e orar e Jesus curar. Eu creio naquilo que quando as pessoas estão enfermas, chama os presbíteros da igreja, unge ele com azeite consagrado e o enfermo será curado. Ali está afirmando que será não, pode ser imediato, como pode ser gradativamente. Existem dois tipos de cura e nós vemos isso na Bíblia. Jesus orou por pessoas e imediatamente foram curados. Em outra situação, mandou os leprosos ir até o sacerdote, ao longo da caminhada foram curados. Mandou para o cego se lavar lá no tanque de Betesda, e até eu chegar lá ele não havia visto. Quando chegou lá se lavou e voltou vendo, ainda meio mariscado assim, né, nublado, mas depois teve visão perfeita, que isso é chamada cura gradativa. E tem a cura imediata. Eu creio dessas duas formas, porque já aconteceu comigo, já orei por pessoas e assim que Deus agiu. Sobre o buscar as coisas do alto, está falando das coisas que a Bíblia ensina. Jesus era do alto. A Bíblia fala que ninguém subiu lá, a não ser ele. E nós iremos pela fé, porque a salvação foi dada através de Jesus Cristo. Essa possibilidade de habitar aonde Deus habita é uma possibilidade que Jesus nos permitiu, né? A todos quanto o aceitaram, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, de serem filhos de Deus, né? Então essa possibilidade veio através de Jesus. Então buscar as coisas de cima é buscar Jesus. E Jesus veio de cima. Então todos os ensinamentos de Jesus, é por isso que ele fala lá em Mateus, né? Que nós devemos ir por todo mundo, ensinando as nações. Tudo aquilo que nós aprendemos de Jesus, que ele trouxe de cima, é para nós ensinarmos.
Essas coisas são as coisas de cima que devemos buscar constantemente. Buscar a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Buscar a paz, até mesmo com o inimigo, né? Ele fala, quando você estiver em vós, quer dizer, tranquilo, procurei amar até os vossos inimigos. Então, essas são coisas de cima. Quem é que embaixo tem isso? Geralmente, quem tem inimigo quer eliminá-lo, né? Quem tem um desacordo com outra pessoa não quer nem conversar mais com ele, né? Quem tem ódio da pessoa não vai encostar com ele em paz, vai sempre procurar de alguma forma agir de uma forma que venha prejudicar aquela pessoa. Então, buscar as coisas de cima é buscar as coisas de Deus. Todos os seus ensinamentos, todos os seus conselhos, enfim, lendo a Bíblia, você vai encontrar a mente de Deus, a mente de Cristo. É através da Bíblia que você encontra. Como é que Deus pensa? Como é que Jesus pensa? Está na Bíblia. Muito bem. 11h40 na Melodia. E aí, é verdade que o pensamento tem poder? Bom, agora, os nossos pensamentos, eles podem nos afetar de forma positiva ou negativa, pastor Silvio, a depender da condução do mesmo, né? Então, se você começa a pensar negativamente coisas tristes ou pecaminosas, você também vai começar a sentir de fato, né? O impacto disso, ao contrário também, né? Verdade, né? Eu creio que ambas as duas possibilidades podem acontecer. Coisas boas, coisas ruins. Estima-se, eu ouvi dizer certa vez, pastor José Carlos, né, já que mencionaste sobre a quantidade de pensamentos por dia, em torno de 70 mil pensamentos, estima-se que é isso que nós temos todos os dias. Mas um dado interessante é que 80% desses pensamentos são inúteis. Então, se temos essa grande quantidade de pensamentos por dia e 80% deles são inúteis, então a gente precisa realmente ter cuidado com o que nós estamos pensando, o que está se passando no nosso íntimo. Nossas intenções, né, nossos desejos, nossa vontade, os propósitos, né, as propostas que surgem, né, as ideias que surgem, porque elas não só nascem dentro de nós por nós mesmos, mas também pode nascer por uma influência maligna e perversa. E o inimigo está ao nosso derredor e sempre nos tentando, né, investindo. Quando não, até agentes, pessoas físicas, humanas, que nos cercam, que estão à nossa volta, pode também influenciar para isso. Então, temos que ter o cuidado justamente para poder trabalhar essa situação de abraçar, concordar com o que está sendo proposto dentro de nós, no nosso íntimo, ainda que isso esteja brotando de nós mesmos, pela nossa própria cobiça. Por isso, Tiago, quando ele escreve, ele diz que Deus ele não pode ser tentado pelo mal. Ele não tenta ninguém, mas o homem, quando é tentado, ele é tentado pela sua própria cobiça, quando ele mesmo quer aquilo, quando ele mesmo deseja aquilo. Então, Paulo, ele escreve a sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 10, ele está fazendo aqui a sua defesa, né, defendendo sua autoridade apostólica, e ele fala uma coisa que muitas pessoas interpretam de diferente. Ele disse assim, que porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nós sofismas. E o versículo 5, ele diz assim, toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo, é isso que ele diz, todo pensamento à obediência de Cristo. Então, o que às vezes parece ser uma coisa pessoal, minha, uma luta interna, aqui ele está falando do poder que nós temos, né, do poder que nós temos, que Deus delegou a nós, de levar pessoas a Cristo e convertê-las a Cristo e libertá-las da vida carnal que elas estão, da vida mundana. Aqui anteriormente, né, no contexto desse mesmo texto, Paulo fala para ele, né, aos Coríntios, né, que
servindo-me daquela firmeza com que penso devo tratar alguns que nos julgam como se andássemos em disposições de mundano proceder. A esses alguns ele não diz nem os nomes deles, né? Mas estavam lá na igreja. Estavam lá e andavam na carne, né? Com um proceder perverso e maligno. Eles precisavam ser confrontados, precisavam ser atacados, vamos dizer assim, uma batalha mesmo espiritual que se trava no nosso meio. E nós precisamos ter conhecimento e preparo espiritual para poder contestar justamente esses talvez eu só vou estender um pouquinho mais dessa questão do pensamento positivo aí. Ele precisa ser confrontado mesmo, né? Porque não está em linha com o que a palavra de Deus diz. Portanto, então, com o poder de Deus, vamos levar essas pessoas a se converterem, a mudar o pensamento e ter um pensamento à obediência de Cristo, fazendo a vontade de Cristo. Então, o cuidado é diário, é contínuo, a fim de que essas influências perversas, malignas, que brotam em nosso pensamento, quer seja pelo diabo, quer seja por agentes, pessoas que nos cercam, e quer por nós mesmos, nossas cobiças e desejos, não prevaleçam. Pelo contrário, então esteja cativo à obediência em Cristo Jesus. Muito bem, 11h45 na Melodia. E aí, é verdade que o pensamento tem poder? As várias nuances também desse assunto que a gente está colocando na mesa hoje para você que está acompanhando aí a Melodia, tá bom? Bom, Pastor Barbosa, agora, algumas pessoas afirmam que não podem dominar os seus pensamentos, né? Então, elas até reconhecem o problema, a mente divaga, muitos problemas, muitas fraquezas, muitos pecados se passando. E aí elas se defendem dizendo que não conseguem controlar. Biblicamente, é possível controlar os pensamentos, Pastor Barbosa? Jesus Cristo, ele anteveu essa dificuldade nossa. Quando ele disse, importa que eu vá para que o Pai manda o Espírito Santo. O Espírito Santo, quando Jesus vai aos céus, figurativamente falando, não, figurado, né? Vai aos céus, automaticamente, na medida que ele sai, o Espírito Santo chega para conduzir a igreja. O Espírito Santo faz a pessoa lembrar de todos os ensinamentos da palavra de Deus que Jesus ensinou. Quando a pessoa diz, eu não consigo controlar, como dissera bem aqui o meu antecessor Silvio, que a mente verdadeiramente não está cativa ao Espírito Santo. E isso acontece com qualquer um, comigo, com o Silvio, com o Zé Carlos. Eu creio que acontece. Que tem momento mal da nossa vida. Existe um momento mal, né? Então, os pensamentos... E Paulo, ele fala assim, olha, quanto mais, meus amados irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo é de boa fama, se há alguma virtude nisto pensai. Então, o que acontece conosco é o seguinte, que a nossa vida ela vem bombardeada de pensamentos que nós criamos e permitimos entrar. Eu, por exemplo, eu trabalhei 5 anos presidindo a Casa do Andarilho e nós precisávamos de psicólogo lá para trabalhar a saúde mental do doente. Né? Eu creio que é de grande fundamental na vida ter esses profissionais da saúde mental. Mas tem coisa que eles não conseguem alcançar que nós conseguimos. Verdade. Que é a libertação espiritual que trabalha na mente das pessoas. E isso sem
precisar de exercer o crescimento da mediunidade. Não precisa disso. Né? Jesus levou cativo tudo para cima dele, quer seja espiritual, quer seja físico, quer seja emocional. Ele, pelas suas pisaduras, nós fomos curados. Então, o pensamento do cristão tem que ser de coisa boa. Quando vir coisas ruins, ele tem que repreender. Agora, veja bem, pensamento positivo para ganhar carro é bom. Para ter uma casa é bom. Eu nunca vi em lugar nenhum, talvez os colegas aí já ouviram, né? Essas pessoas de palavras positivas, que dizem assim, que o seu pensamento seja santificar, porque Jesus vai voltar, e se você não tiver santificado, você vai ficar. Já ouviu isso por aí? Não. Pensamento de santificação? Né? Quando as pessoas estavam lá para matar a mulher adulta, Jesus entra no pensamento deles e diz... eu, o sujo falando mal do mal lavado. Está lá no pensamento deles, lá, ué. Ou não estava no pensamento deles? Então, pensamentos têm que estar alinhados com o pensamento de Cristo. Até eu sugiro para você comprar um livro ou abaixar No Meu Espaço que Faria Jesus. Meu Espaço. Esse livro e o Peregrino só perdia para a Bíblia no passado. O Peregrino e No Meu Espaço que Faria Jesus. Eram os dois livros mais lidos depois da Bíblia. Então, eu pergunto, qual o pensamento de Jesus? Qual o pensamento de Paulo? Paulo escreve em Tessalonicenses que mente, corpo, alma e espírito esteja santificado para a volta de Jesus. Não adianta você ter um corpo 100% sarado com a mente sem Deus. Quando morrer, você vai para o andar de baixo, né? E no último dia vai ter a ressurreição, até o inferno vai mandar os seus mortos para serem julgados. Mas se você tiver mente, corpo, alma, santificado, você já vai para o andar de cima. Não entrará no julgamento do trono branco, mas passará pelo julgamento de Cristo. Eu vi isso domingo, viu? Pensamento de Cristo. Para as boas obras receber galardão. O maior galardão é a salvação. Mas quem trabalhar mais vai ter galardão especial. Então, está pensando o que agora? O que eu vou pensar? Pense que o seu presente está na mão de Deus. Se você está vendo que no passado Deus te deu livramento de morte, pense no futuro. Haverá a ressurreição dos mortos em Cristo. Haverá a ressurreição dos mortos sem Cristo também. Haverá a ressurreição para a vergonha eterna e haverá a ressurreição para a vida eterna. Então, vamos pensar lá na frente, que nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Que a sua mente seja assim. Nada vai nos separar. Doença, falta de dinheiro, falta disso, falta daquilo, perdeu o filho, perdeu o pai, perdeu a mãe, está perdendo a vida, mas nada pode atrapalhar você estar com Cristo. Nenhum pensamento, nem a morte, nem a vida, nem o passado, nem o futuro, nem nenhuma criatura, nem os anjos pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Que seja o nosso pensamento para o dia de hoje. Pensamento de poder, santificar mente, corpo e alma para encontrar com Jesus naquele dia. Não tem poder maior do que isso. Se hoje eu partir para Jesus, é ganho. Se eu ficar vivo, é lucro. Agora, pastor Zé Carlos, os maus pensamentos, ou os pensamentos pecaminosos que ocorrem na nossa mente, eles são frutos de ataques do mal deliberadamente, ou eles eles acontecem porque nós damos lugar a isso? Muito bem, irmãos. Uma pergunta muito boa. Boa, velho. Existe na natureza humana
essa fraqueza que pode produzir maus pensamentos. Mas também existem as setas, chamadas dardos inflamados do maligno, que eu chamo de sugestivos. Dardo sugestivo. O diabo lança. Mas isso impede de você controlar o seu mau pensamento se você tiver fé em Deus, está em constante oração, está lendo a Bíblia. Sim, você pode bloquear esse mau pensamento e não dar procedimento a isso. Eu anotei aqui, o poder da nossa mente pode nos levar até mesmo a adoecer. Você ficar pensando muito em uma coisa que você acaba... Você vê um texto na Bíblia que um dos filhos de Davi ficou pensando tão forte na irmã, de querer possuir a irmã, que ele adoeceu. O pensamento dele estava fixado naquilo ali, chegou a adoecer. Então, quando nós lemos Isaías, no capítulo 14, versículo 13 e 15, existem alguns teólogos que não acreditam que seja uma referência a Satanás, mas eu creio, né? Tanto aqui como lá no livro de Apocalipse, que fala sobre a queda de Satanás. O que ele fala ali naquele texto? A Bíblia fala, tu dizias em teu coração, pensamento, subirei aos céus, em teu coração, ele está dizendo, a tua mente, a mente, coração espiritual, e ali, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e ali estabelecerei no monte o meu poder, o meu trono, o meu governo. Quer dizer, ele pensava que ele podia fazer isso, e isso, eu gosto de dizer que o nosso pensamento, ele tem um potencial tanto destruidor como construtor. Ele destrói a sua própria vida, a vida de outras pessoas, né? É uma verdadeira cilada que a pessoa faz para ele e para outras pessoas no seu pensamento. E o que acontece? Ele colocou isso no seu pensamento, executou o plano, mas foi frustrado. Que ele pensou que ia poder ser semelhante a Deus, até maior do que Deus, né? Que ele fala, subirei acima do trono. Ele morava, vamos dizer, no segundo céu, o céu das esmeraldas. A Bíblia até fala que ele pisava em cima das pedras preciosas, né? Então ele tinha um potencial de poder muito grande. Então ele se achou em si mesmo, subiu o pensamento, eu vou governar acima de Deus. Era um pensamento pretensioso. Foi frustrado e ele pensou em subir e desceu às partes mais baixas da terra, que é o abismo, né? E ali foi lançado. Então nosso pensamento pode nos levar ao céu, como também pode nos levar ao inferno, ao abismo. Apenas por favor. A mulher do fluxo de sangue não falou nada com Jesus. Olha o pensamento bom aí. Não falou nada com Jesus, mas pensou, eu não consigo falar, não consigo gritar, mas no pensamento dela, se eu tocar... Olha, tão somente, hein? Pensamento positivo. Positivo. Mas com fé, que ela já tinha ouvido falar de Jesus. Muito bem, gente. 11 horas e 57 minutos, mais alguma coisa a acrescentar, pastor Silvio? Nessa mesma linha de raciocínio, o Amnon, ele ficou nos pensamentos dele desejoso pela própria irmã. Ele deveria ter matado aquele pensamento, né? Até que apareceu um agente do diabo e o convenceu aquele plano maligno e perverso. Faça-te de doente. Confessou o pensamento, o diabo age. E pronto. Então, o pensamento tem poder. Tem poder para levar o homem à morte, mas também tem poder para deixar a vida dele melhor. E salvar alguém. No caso de Amnon, ele perdeu a vida porque executou o pensamento. Muito bem, gente. 11h57. Quero agradecer aqui os nossos debatedores. Obrigado ao pastor José Carlos. Também obrigado ao pastor Silvio Rocha, ao pastor José Barbosa. Você, do outro lado também, pelo carinho da audiência. Muito obrigado. Vem aí, Rádio Chofé, nosso amigo Léo Pereira chegando com o Rádio Chofé. O Debate Melodia fica assim amanhã, quarta-feira, 4 de dezembro. Se o Senhor Deus nos permitir, estaremos de volta para mais um Debate Melodia. Se tentarem me